Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora aprender um conceito muito importante em desenvolvimento de software e em ciência da computação, que é a programação orientada a objetos. Programação orientada a objetos, ou a gente às vezes chama de POO, é um paradigma de programação que é o mais utilizado na indústria de software hoje em dia e ajuda a gente a construir sistemas de software mais complicados, mais complexos, mais sofisticados, na verdade, né? Então vamos aprender como isso funciona e essa é uma parte do curso que você precisa prestar bastante atenção, eventualmente assistir esses vídeos mais do que uma vez para adquirir, para incorporar todos esses conceitos, tá? Quando a computação eletrônica surgiu, né, na década de 1940, os computadores eram programados por meio de cabos que as pessoas conectavam assim. Mas logo foram desenvolvidas melhores formas de programação. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi o surgimento das linguagens de máquina, onde introduzindo uma sequência muito longa de zeros e uns, a gente podia escrever programas de computador. Mas esses programas compostos só por zeros e uns enormes, né, você pode imaginar a quantidade de erros que eram cometidos e a dificuldade de se programar em uma linguagem desse tipo. Então se criou a linguagem de montagem, o Assembly Language, que contém comandos aí um pouco mais inteligíveis para os seres humanos, né? Então, por exemplo, add AX, bx era um comando para somar o registrador AX no registrador BX. O registrador é uma porção da memória muito pequena e muito rápida que tem dentro do processador. Inc era um comando para incrementar alguma variável, algum registrador, por exemplo. Então, tinha esses comandos ali e a gente escrevia programas de computador com uma sequência desses comandos. Mas ainda uma coisa muito próxima do funcionamento da máquina e longe da nossa linguagem comum de ser humanos, da linguagem da matemática e assim por diante, né? Então começaram a se pensar na criação de linguagens de alto nível. Em particular, cientistas preocupados em construir uma tradução de fórmulas matemáticas para linguagem de montagem, criaram a linguagem Fortran, que significa Formula Translator, né? Fortran foi a primeira linguagem de alto nível que foi inventada. Posteriormente, outras linguagens um pouco mais sofisticadas, com um modelo conceitual mais sofisticado, foram desenvolvidas. Por exemplo, Algol introduziu o que a gente chama de programação procedimental, né? Que na época se falava em programação estruturada. Também surgiu a linguagem Lisp, que trouxe a ideia de programação funcional, onde tudo são funções e a gente pode fazer encadeamentos de funções para fazer diferentes construções. E na década de 80 surgiu a ideia de representar objetos do mundo real através de elementos computacionais nos nossos programas de computador, né? Então, isso surgiu inicialmente num laboratório lá na Noruega, um laboratório que chamava Simula, onde eles faziam programas de computador que simulavam o comportamento de gases. Então, eles tinham que representar 1000 moléculas de um determinado gás, mais 5000 moléculas de outro determinado gás, quando a gente coloca eles num espaço, como que é a interação entre as moléculas, né? E daí eles começaram a ver que seria interessante ter uma linguagem de programação onde a gente pudesse representar cada molécula, o comportamento dessa molécula, e daí criar várias, nesse caso, 1000 instâncias de uma molécula e 5000 instâncias de outra molécula e executar o programa, e cada molécula tem o seu comportamento autônomo interagindo com os outros, né? Então criou-se a linguagem Simula, que foi a primeira linguagem orientada a objetos, em que tinha uma forma de eu representar esses tipos de objetos e depois executar os objetos, e os objetos trocavam informações entre si, trocavam mensagens entre si. Então, vamos ver como é esse modelo aí de programação orientada a objetos, tá? Então, na programação orientada a objetos, a gente tem um elemento básico, é um objeto, que nada mais é do que algo que encapsula, que guarda dentro de si algumas estruturas de dados, algumas variáveis, por exemplo, e mais um código. O código são instruções na sua linguagem de programação, por exemplo, em Python, código que manipula aqueles dados, né? E tem essa ideia de encapsulamento. A gente cria cápsulas, onde cada cápsula é um objeto, e que vai ter aquele código que manipula aqueles dados. E a ideia é evitar que um código de um objeto fique mexendo com o código de outros objetos, né? Porque criaria uma confusão ali entre os objetos. Então, um código do objeto não deve mexer com outros objetos. Se ele quiser se comunicar com outro objeto, ele envia uma mensagem para o outro objeto, né? Como eu falei, a gente vai ter, naquela simulação de gases, 6000 objetos, né, interagindo.
Mas, na verdade, são só dois tipos de objetos, né? Eu falei dois tipos de gases, então cada gás teria um tipo da molécula do gás. E daí, para representar esses tipos desses objetos, a gente cria o que a gente chama de uma classe, que vai definir quais são as classes dos objetos no meu programa. E as classes definem, então, os tipos do objeto, e normalmente o nome da classe representa muito bem o que é aquela classe. Por exemplo, você pode ter uma classe oxigênio, representando moléculas de oxigênio, e uma classe hidrogênio, uma classe vapor d'água, representando as moléculas desses outros tipos de gases, né? E daí cada classe vai definir quais são os dados, quais são os atributos, as variáveis que os objetos daquela classe vão ter, né? E também o código dos objetos, as funções ali que eu vou poder executar para manipular aqueles dados, tá? Então, as classes definem essas coisas. Os dados a gente chama de atributos do objeto ou atributos da classe. E o código a gente chama de métodos ou funções daquela classe, funções ou métodos daquele objeto, tá? E a gente diz que os objetos são chamados de instâncias das classes. Então, eu vou ter 1000 instâncias da classe oxigênio, vou ter 5000 instâncias da classe hidrogênio, por exemplo, tá? Então, as instâncias são instâncias das classes. Vamos ver um exemplinho rapidinho. Vamos supor que a gente tem uma classe carro que representa o que um carro tem em si, né? E a gente pode ter muitos carros, então são muitas instâncias dessa classe carro. Para fazer uma brincadeirinha, eu vou criar duas instâncias. Uma chamada de meu carro, que vai ter informações sobre o meu carro, e outra chamada de carro do IME, que é o carro lá do local onde eu trabalho, aqui no IME, tá? E quais são os atributos que eu vou ter nessa classe carro? Eu vou guardar informações sobre um carro, por exemplo, o ano do carro, o modelo, a cor, e vamos supor que eu quero fazer algum cálculo com velocidade, a velocidade em que ele está se movendo nesse instante, tá? E daí eu posso ter métodos que vão manipular esses valores. Por exemplo, eu posso ter um método de acelera, que recebe como parâmetro uma velocidade, daí ele vai mudar a velocidade com a qual o carro está andando. Eu posso ter uma classe pare, que faz com que a velocidade vá para zero, tá? E assim por diante, poderia ter outros métodos também, tá? Vamos agora tentar implementar isso. Como que a gente implementaria? Deixa eu abrir aqui o meu idle. Primeiro, eu vou criar uma classe, ensinar a criar uma classe vazia e daí criar algumas instâncias. Depois a gente vê como que a gente coloca coisas, adiciona coisas a uma classe, adiciona atributos e adiciona métodos, né? Mas eu vou começar com uma classe vazia. Para definir essa classe vazia, eu digito aqui class e o nome da classe. Eu vou chamar essa classe de carro, 2 pontos. E daí, aqui na linha de baixo, viriam os atributos, as funções ali da classe, né? Mas eu vou começar com ela vazia. Para a gente dizer que ela é vazia, eu vou simplesmente escrever passo, tá? Então, pronto. Fazendo isso, eu já defini uma classe carro, que por enquanto não tem nenhum atributo, nenhuma função, né? Agora, eu quero criar uma instância, quero criar um objeto dessa classe carro. Como que eu faço isso? Eu posso fazer isso aqui, ó. Meu carro recebe, e daí eu coloco o nome da classe e abre e fecha parênteses, tá? Pronto. Fazendo isso, eu crio um novo objeto do tipo carro. Então, eu instanciei a classe carro, criei um novo objeto do tipo carro e guardei uma referência para esse objeto novo que eu criei nessa variável meu carro. Então, agora, meu carro, ela se referencia a um objeto ali do tipo carro, tá? Em particular, se eu digitar isso aqui, ele vai dizer, ó, que isso aqui é um objeto, um determinado endereço de memória. Esse é o número que não interessa para a gente, é o local da memória onde esse objeto carro está armazenado, tá? Normalmente a gente nunca vai olhar para esse número. O que a gente vai fazer com o carro, vou mostrar daqui a pouco. Mas antes, deixa eu criar um outro carro. Vou criar o carro do IME. Também vai ser uma nova instância de carro. Então, agora eu tenho duas instâncias. Em particular, se eu escrever aqui carro do IME, a gente vai conseguir ver que ele está em outra posição de memória, porque o endereço daqui é diferente do endereço daqui. São dois lugares diferentes que estão armazenados esses dois carros. Um deles tem uma variável chamada meu carro, que está se referenciando a um deles, e o outro carro do IME se referenciando ao outro dele. Então, agora eu tenho dois objetos do tipo carro.
Daí eu posso, a primeira coisa que eu posso fazer é introduzir atributos. Como que eu defino um novo atributo? Eu posso fazer assim, meu carro, ponto ano, recebe 1900, só porque eu tenho o carro aqui do meu avô, ele tinha um carro de 1968, e eu quero falar aqui, meu carro, ponto modelo, é igual a Fusca. Ele tinha um Fusca 68 azul. Meu carro, ponto cor, recebe azul. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei 3 atributos, chamados ano, modelo e cor, e armazenei valores aqui nesses 3 atributos de meu carro. Tá? Então, se eu agora digitar meu carro, ponto ano, ele vai falar que é 1968. Tá? Meu carro, ponto cor, ele vai falar que a cor é azul. Tá? Então, adicionei 3 atributos ao meu carro e coloquei ali valores. Outra coisa, eu posso, por exemplo, no carro do IME, definir que o ano do carro do IME é 1981, o modelo é igual, é uma Brasília, e carro do IME, ponto cor, amarelo. Tá? Então agora tem essa outra variável, se eu perguntar qual que é o carro do IME, ponto modelo, vai falar é uma Brasília. Tá? Então agora eu tenho 2 variáveis, cada uma delas com esses 3 atributos com valores diferentes. Né? O carro do IME modelo é Brasília, e aqui o meu carro modelo, né? Se eu colocar o meu carro, ponto modelo, é um Fusca. Tá? Note uma outra coisinha que eu posso fazer agora. Eu posso, por exemplo, ter uma outra variável chamada novo Fusca. Se eu fizer novo Fusca, se eu fizer aqui carro, abre e fecha parênteses, ele vai criar uma nova instância e vai armazenar nessa variável novo Fusca. Seria um terceiro carro, né? Agora, se ao invés de fazer isso, se eu simplesmente colocar aqui, novo Fusca recebe meu carro, daí note que eu não estou criando um novo objeto, né? Nesse caso, o novo Fusca vai estar se referenciando ao meu carro. Então, vai ser 2 variáveis apontando para o mesmo objeto, né? Em particular, se eu fizer novo Fusca, vou somar aqui 10 no ano de fabricação dele. Né? Opa, eu fiz um... eu esqueci de colocar não posso somar 10 no Fusca, tenho que somar 10 no ano do Fusca, né? Então, novo Fusca, ponto ano, mais igual a 10. Isso. Então, somei 10 no ano do novo Fusca. Mas se eu fizer aqui meu carro, ponto ano, foi para 1978, né? Lembra que antes era 1968, mas foi para 78. Por quê? Eu somei o ano do novo Fusca e o ano do meu carro acabou mudando? Sim, porque eram 2 variáveis apontando para o mesmo objeto, porque aqui eu peguei o endereço do meu carro e guardei nessa variável novo Fusca. Tá? Então, com isso a gente já aprendeu nessa primeira aulinha de programação orientada a objetos que nós podemos ter classes e definir classes em Python. Depois, a partir daí, a gente pode criar instâncias dessas classes que vão ser esses objetos. E tipicamente, para cada classe, você vai ter muitos objetos daquele tipo, daquela classe. As classes podem ter atributos. E os atributos, a gente pode atribuir valores a esses atributos e resgatar o valor desses atributos. E podemos até fazer computações, que nem esse novo Fusca pontuando mais igual a 10. A gente fez uma computação ali com um determinado valor de um atributo. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver como a gente pode criar métodos, né, que vão ser funções que vão manipular esses dados nos objetos e também vamos ver um jeito mais interessante de a gente construir novos objetos em Python por meio do construtor, que é a função init.